Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Estamos bem? Tá tudo jóia? Obrigada. Tudo jóia? Estão me ouvindo bem? Oi, estão me ouvindo? Boa tarde. Descansaram um pouquinho no feriado? Deu tudo certo? Boa tarde, Caio, Luciana. Está muito quente, meu Deus, que calor. Vamos lá. Eu disponibilizei lá no Classroom, lá na sala de aula, o slide da nossa aula de hoje. Hoje nós vamos continuar nosso processo de revisão. Inclusive, nós vamos revisar algumas coisas de literatura. Não sei se vocês gostam, mas nós vamos falar um pouquinho hoje. Vou tocar em algumas questões ligadas à literatura. Então, quem não pegou, eu deixei disponível lá no Classroom o slide. Então, acompanha, né? Uma listinha de exercícios aí, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar a nossa aula de hoje. Deu certo. Vamos lá. Bom, o primeiro trecho aí é de Clarice Lispector. A gente já começa assim, ó, Clarice Lispector, né? Do romance dela, A Hora da Estrela, tá? Vocês sabem que a tradição da Clarice é conto, né? Ela tem livros de conto. Hora da Estrela aí é um dos poucos romances da Clarice, tá? Mas vamos lá. Vocês lembram que a Clarice faz parte daquilo que nós chamamos de geração de 45, que é o terceiro momento modernista. O primeiro momento, gente, lá com os primeiros modernistas, Semana de Arte Moderna, é um momento assim, ó, de quebra de paradigmas. A gente quer negar tudo que se liga ao passado. É uma tá? A segunda geração já é uma geração mais preocupada com o aspecto social, já mais antenada com aquilo que está acontecendo no Brasil e no mundo. A terceira geração já é uma geração consolidada, sabe? Ela já tinha tudo que tinha para ser provado, ela já provou, ela já é uma geração mais, vamos dizer assim, estabelecida. Ela já não tem que provar mais nada para ninguém. Então, é uma geração que já foi lá, já brigou pela estética, que sociais. Então, é uma geração que está mais voltada para o próprio fazer literário, uma geração extremamente metalinguística. Lembram o que é metalinguagem? É o código pelo código, tá? Então, é uma geração muito preocupada com a forma, muito preocupada com a forma. A gente quer mudar, a gente não quer focar tanto no tema, no conteúdo, mas na forma, uma maneira diferente de escrever. A Clarice Lispector rompe com a narrativa tradicional, que era linear, início, meio, lembram disso? Quebra paradigmas seculares da narrativa brasileira, né? A narrativa linear. A gente tem aqui uma narrativa extremamente psicológica. Vocês se lembram que a literatura dela é intimista, introspectiva. Há elementos que é bom que vocês revisem, tá? Como fluxo de consciência e epifania. Sempre há questões ligadas a isso quando cai lá o fragmento da Clarice Lispector, tá? Introspecção, epifania, fluxo de consciência. Depois, quando vierem os itens aqui, eu vou falando mais, mas por enquanto é isso. Clarice faz parte dessa geração de 45, mais preocupada com a forma que com o conteúdo. Então, vamos lá. O primeiro item, gente, um itemzinho que eu deixei aí, que eu acho que você viu na aula de história. Na linha 3, vocês já leram o texto, provavelmente, né? Mas vamos lá. Na linha 3, foi utilizada a expressão pré-história.
que em si mesma, geralmente empregada para identificar o estágio de evolução das sociedades anterior ao domínio da escrita. Pela aula de história, vocês podem me dizer que quando a gente fala assim pré-história, o que a gente considera pré-história? Segundo o item, a pré-história é geralmente empregada para identificar o estágio de evolução das sociedades anterior ao domínio da escrita. Então, a gente teria a escrita aqui como marco, né? O domínio da escrita como marco. Pré-história é o que vem antes, né, do domínio da escrita. O que vocês acham? Historicamente, é isso? Vocês podem responder, gente, não tem problema não. Ou vocês têm dúvida? Respondam para a tia. É isso? Bom, segundo item é, mas eu vou deixar para vocês o seguinte, perguntem para os professores de história. Pergunte, o que a gente considera pré-história tecnicamente? E eles provavelmente vão confirmar, porque o item foi gabaritado como um item certo. Então, a gente já guardou esse conhecimento de história para a UNB. O que a gente considera historicamente pré-história? O período anterior ao domínio da escrita. Vocês se lembram lá, né? Código Hammurabi e tudo mais. Então, sim, o item está correto. Tá? O item está certo. Mas é um item de história. Bom tirar a dúvida e pedir para discorrer mais sobre o assunto. O professor, pedir para os professores Caetano e Barbosinha, viu? Vamos lá? Agora sim, Clarice Lispector. O texto é assim. Tudo no mundo começou com um sim. Uma molécula disse sim a outra molécula e nasceu a vida. Mas antes da pré-história, havia a pré-história da pré-história, e havia o nunca, e havia o sim. Sempre houve. Não sei o que, mas sei que o universo jamais começou. Que ninguém se engane. Só consigo a simplicidade através de muito trabalho. Enquanto eu tiver perguntas e não houver respostas, continuarei a escrever. Como começar pelo início, se as coisas acontecem antes de acontecer? Se antes da pré-história já havia os monstros apocalípticos? Se essa história não existe, passará a existir. Pensar é um ato, sentir é um fato. Os dois juntos, sou eu que escrevo o que estou escrevendo. Clarice Lispector inclui-se entre os autores do romance introspectivo, da literatura intimista, que se caracteriza na literatura brasileira moderna por um questionamento do ser. E aí, certo ou errado? Respondam para mim. Quanto mais vocês interagirem comigo, menos a gente tem sono. Então, vamos lá? Mais vocês enriquecem, porque aí eu falo mais sobre conhecimento. Não? O que vocês acham? Sim. Então, isso, porque assim, a gente usa uma prova e a gente refaz uma prova para quê? Para aprender com a própria prova. Tá? As questões, gente, elas não são tão inéditas assim. Deixa eu tirar aqui, tá morrendo de calor. Elas não são tão inéditas assim. A gente aprende o conhecimento que eles gabaritam lá como certo e esse conhecimento para as outras provas. Então, se cair de novo Clarice, você sabe que ela escreve romance introspectivo. Para Clarice, gente, importa o evento, importa como ele repercute no indivíduo, no personagem, tá? O evento em si é menos relevante que a forma como repercute no personagem. Por isso que é uma literatura introspectiva, não é o de dentro, tá? É da literatura intimista, que se caracteriza na literatura brasileira moderna por um questionamento
do ser. Já que eu estou falando de literatura introspectiva, de intimista, o natural é que se discuta, sim. Haja um questionamento do ser, é o eu interior. Guardem isso como uma marca singular da Clarice Lispector, tá? Ela faz isso muito, muito frequente e evidente. Guardem isso aí como teoria sobre a obra da geração de 45, sobretudo da Clarice. Certinho, perfeito, maravilhoso. Tá? Vamos lá. Por focalizar problemas da sociedade rural, esse romance de Clarice Lispector aproxima-se da obra de José Lins do Rego. O que é que vocês acham? Isso está certo ou está errado? Certo? Errado. Bom, vou explicar umas coisinhas então aqui para vocês. Deixei esse espaço vazio aqui para eu poder escrever. Deixa eu ver se o pincel me ajuda aqui. Vamos lá. José Lins do Rego é escritor do modernismo, porém, ele é um escritor do segundo tempo modernista. O segundo tempo modernista, na prosa, gente, é o romance de 30. A literatura da segunda geração, ela se situa ali cronologicamente de 30 a 45. Coincidentemente ou não, gente, é a era Vargas, né? O período lá que Vargas governa, né? Então nós temos aí de 30 a 45. Essa geração é conhecida como neorrealista. Neorrealista. Por quê? Porque traz de volta princípios lá do realismo. Tá? Que é mostrar o que efetivamente acontece na sociedade. Diferente do realismo, que mostrava lá a sociedade burguesa, que a gente vai mostrar as mazelas sociais brasileiras. A situação do nordestino, a questão do coronelismo, do mando da terra, tá? Então, por causa disso, ela também, eu posso dizer, é regionalista. Vocês sabem que essa geração se concentra muito no Nordeste, não exclusivamente, mas muito no Nordeste. Você tem lá Raquel de Queiroz, no Nordeste, você tem Jorge Amado, no Nordeste, Bahia, né? Você tem José Lins do Rego, autor mencionado também no Nordeste. O autor desse período aí que diz é o Érico Veríssimo, que vai falar sobre o Rio Grande do Sul. Mas também não deixa de ser regionalista. Não deixa de ser regionalista, tá? Mas a maior parte é Nordeste mesmo. A gente vai denunciar uma realidade social brasileira e, na maior parte das vezes, as mazelas vividas pelo povo nordestino, tá? E tudo que está ligado, gente, não é simplesmente o aspecto físico, mas o aspecto social mesmo. Mando da terra, coronelismo, tá? As relações de poder numa sociedade que massacra determinada parcela da população. Tá? O Brasil esquecido vai entrar na literatura. Tá? E aí a gente tem o seguinte, obra mais importante do ciclo da seca, que é Vidas Secas, né? Então a gente vai colocar aqui. Ciclo da seca, a gente tem Vidas Secas. E o 15, da Raquel de Queiroz. Opa, faltou.
O 15, gente, da Raquel de Queiroz, trata da seca ocorrida no Brasil em 1915, que foi uma seca de verdade que assolou o país. Tá? Essa seca realmente existe e entra da Raquel de Queiroz. Então, a gente pensa nessas obras pertencentes ao ciclo da seca, tá? Cujo representante maior é Graciliano Ramos. A UNB gosta muito de cobrar vidas secas pela importância da obra em si, né? Porque dá para cobrar geografia, dá para cobrar história, então é bem bacana. A gente tem o ciclo, que nós chamamos ciclo da cana-de-açúcar. Da qual faz parte José Lins do Rego. José Lins do Rego é o autor do ciclo da cana-de-açúcar. A gente tem também o ciclo místico, tá? Ele vai falar sobre seres místicos, mas o que é principal aqui? Ciclo da cana-de-açúcar, né? Já falei do ciclo místico, aparece lobisomem na narrativa dele, sabe? Esse tipo de coisa. Menino de Engenho. Fogo Morto. Do que nós estamos falando aqui, gente? O pano de fundo são os engenhos. Vocês sabem que com a monocultura do café, o açúcar, a monocultura de cana-de-açúcar ficou, né, foi deixada de lado. Então, os grandes engenhos fortunas foram, né, criados a partir dos engenhos de açúcar. Com a troca aí pelo café, gente, pela monocultura do café, esses engenhos entraram em decadência. Então, o que Érico veio, o que José Lins do Rego vai tratar? Do que ele vai tratar? Dessa decadência dos engenhos, né? Com a decadência da monocultura da cana, por tabela, a decadência dos engenhos. Então, vamos dizer assim, os que eram símbolo da riqueza, agora, ó, entram em decadência. O nome do livro Fogo Morto não é à toa. A gente vai tratar dessa decadência dos engenhos. E aí a gente também tem o ciclo do cacau. Cujo representante máximo é o Jorge Amado. A UNB não gosta muito de Jorge Amado, não, mas ele faz parte do ciclo do cacau. Ali a região é Bahia, Ilhéus, tá? Salvador. Por causa da quantidade de cacau, vocês sabem, naquela época lá era o cacau que movimentava a economia. Que obra a gente considera? Capitães de Areia. Para a prova da UNB, a UNB, se fosse considerar, consideraria como obra dele Capitães de Areia, tá? Que trata lá, vocês se lembram, meninos de rua em Salvador. Olha a mazela social aí, sendo abordada, tá? Sendo abordada. Então, a gente fala desses 3 grandes ciclos. José Lins do Rego tem preocupação social, sim, como eu disse para vocês, decadência dos engenhos, né? E vocês sabem que quando o engenho fica decadente, todos os trabalhadores que dependem dele também, por tabela, né, sofrem. E ele não tem nada a ver com Clarice Lispector. E ele não tem nada a ver com Clarice Lispector. Então, o item está errado. Tá? José Lins do Rego tem, sim, preocupação social em sua obra. Clarice Lispector, não. Tá? Clarice Lispector, não. E ainda coloca aqui, Clarice Lispector, gente, focaliza problemas da sociedade rural. Claro que não. A literatura da Clarice é urbana, tá? Clarice Lispector tem uma literatura urbana. Vamos colocar aqui, ó. Urbana, tá? Contexto de cidade. Vocês têm alguma dúvida?
Vocês têm alguma dúvida? Não. Então, vamos lá. Então, não aproximem Clarice de José Lins do Rego. Próximo. Esse trecho exemplifica a utilização de sequências, tira o trema, viu, gente? Já morreu. A sequências dissertativas em que são apresentados conceitos abstratos na construção de uma narrativa. Vamos lá. O trecho exemplifica a utilização de sequências dissertativas. O que é dissertar, gente? É informar. Então, nós temos sequências aí de informação, em que são apresentados conceitos abstratos. Esse abstratos aí é importante. Na construção de uma narrativa. Certo ou errado? Certo ou errado? Vocês estão aí ainda? Dissertar, informar. Tá? Se é uma sequência dissertativa, é uma sequência informativa. Tá? Quando nós colocamos lá tudo
desconectou aqui. E agora? Vocês estão me ouvindo? Ah, agora sim, porque tinha desconectado aqui. Deixar aqui em cima para não correr o risco. Vamos lá. Em que ponto vocês pararam de me ouvir? Eu falei o quê a última vez que foi ouvida? A última coisa ouvida por vocês? Desculpa, gente. Nem notei. Qual foi a última coisa que eu falei para vocês? Não tem problema, eu volto. Não me lembro qual foi a última coisa. Não sabia, né? Digam aí para mim. Digam para mim que eu volto, explico. Tá. Vamos só recapitular para quem não percebeu aí ou quem não ouviu. Tá? Quando um texto, gente, ele tem caráter, sequências dissertativas, assim, ó, sai daqui da Clarice. Ele é um texto de função referencial, porque dissertar significa informar. Porém, é literatura. A gente está falando de Clarice Lispector. Então, não existe aqui na obra da Clarice uma objetividade que seria esperada de um texto dissertativo, de um texto com uma sequência dissertativa. Ela foge da objetividade. E como é que ela foge da objetividade? Usando conceitos abstratos. A partir que a Clarice usa conceitos abstratos, ela aproxima o texto da função poética. Aqui fora, texto com sequência dissertativa teria que ter objetividade, teria que ter como foco a função referencial. Porém, não é o que ocorre. O texto aqui usa conceitos abstratos, distanciando da objetividade prevista num texto de função referencial. E esse uso de conceitos abstratos o aproxima da função poética, que é a que a gente quer. Tá? E isso é uma marca da Clarice. Ela usa sequências dissertativas, porém, quebrando a objetividade. E dessa forma, aproximando sua narrativa da função poética. Guardem isso. Não só nesta questão, mas nas outras que possam vir. Tudo bem? Agora, continuamos com Clarice. Vamos lá. Está escrito aqui. No trecho apresentado, o narrador é onisciente, ou seja, ele sabe tudo o que está passando pela cabeça das personagens. É o narrador em terceira pessoa. Onisciente, sabe tudo em terceira pessoa. Aí, está escrito assim, como se pode verificar? A narrativa se constrói em terceira pessoa, como evidencia o seguinte. Não sei o que, mas sei que o universo jamais começou. Gente, isso é terceira pessoa. Obviamente, isso aí é primeira pessoa. Olha a forma verbal. Sei, primeira pessoa. Tudo bem? Uso de primeira pessoa. Alguma dúvida? O item está errado. Não é terceira pessoa. Aí nós vamos comentar. Esse texto, obviamente, tem função poética. E tem função emotiva também. Por quê? Porque a partir do momento que o eu fala, gente, eu digo alguma coisa, eu trago subjetividade para o meu texto. Subjetividade. O que eu acho pode ser diferente daquilo que você acha. Tá? Então, além da função poética, esse texto tem função
emotiva da linguagem. Só vai ficar uma dica aí para o futuro. Duvidem, gente, de um narrador em primeira pessoa. Um narrador em primeira pessoa não necessariamente conta os fatos. Ele conta a sua versão dos fatos. Vocês sabem que a versão aí do personagem narrador pode não ser igual à verdade, fato, tá? Eu dou a minha versão, não necessariamente a verdade. Então, sempre desconfie de um narrador em primeira pessoa. Machado de Assis faz uma coisa brilhante quando escreve Memórias Póstumas de Brás Cubas. É um narrador que eu considero, todo mundo considera perfeito. Ele tem a visão de primeira pessoa quando Brás Cubas estava vivo, né? Ele tem a sua visão, a sua perspectiva dos eventos, mas depois, após a sua morte, ele consegue ter a visão em terceira pessoa. Então, ele tem a visão da onisciência, do que se passa pela cabeça das personagens, e também tem a sua visão como personagem. Então, ele tem as duas visões. Então, ele tem todas as do evento, como personagem e como narrador onisciente. Isso é show, tá? Por isso que Machado de Assis beleza? Mas, de maneira geral, desconfie de narrativas em primeira pessoa. Você não está tendo acesso à verdade. Você está tendo acesso à visão da verdade do narrador. Um exemplo que a gente pode mencionar aqui é Dom Casmurro. Capitu traiu ou não traiu Bentinho? Nunca saberemos, porque quem conta a história? Bentinho. Viu? Fiquem espertos. Próxima questão. Na segunda linha, a opção pela omissão do acento indicativo de crase nas duas ocorrências de A indica que a autora imprimiu um sentido genérico à expressão outra molécula. E a palavra vida, visto que não empregou o artigo definido feminino antes de ambas. Olha a explicação agora, nosso assunto diretamente. Crase. A opção pela omissão do acento indicativo de crase nas duas ocorrências aí indica que a autora imprimiu o sentido genérico à expressão outra molécula e a palavra vida. Vamos por... Nós omitimos o artigo definido, gente. Sim, o nosso grande objetivo é dar sentido genérico ao substantivo. Então, eu vou ilustrar isso aqui para vocês, tá? Vamos lá. Tanto a primeira versão, vou numerá-las aqui, quanto a segunda versão, ambas estão corretas. Ambas estão corretas. Porém, elas não significam a mesma coisa. Elas não significam a mesma coisa. Na primeira versão, em que há preposição e consequência, o sinal aparece, nós temos aqui preposição e artigo. Nessa primeira versão, eu sei exatamente que tecnologias são essas. Eu garanto que o meu público-alvo sabe de que tecnologias eu estou falando. Então, de duas, uma. Ou eu já mencionei antes que tecnologias são essas, sei lá, ligadas à educação, ligadas à saúde. Eu sei porque eu já mencionei antes, ou eu sabe de que tecnologias eu estou falando. São tecnologias específicas, tá? Já no segundo caso, existe a preposição, porém, eu omiti o artigo, não tem artigo. Quando nós tiramos o artigo do substantivo, gente, o nosso objetivo é a generalização. Quer tecnologias de modo geral, tá? Eu dou aqui um sentido genérico.
tá? Eu tenho aqui, ó, genéricas, quaisquer tecnologias. Tecnologias de maneira geral. Errado não tá, mas está diferente. Agora vamos para o item. Ele coloca o seguinte: uma molécula disse sim a outra molécula. Uma molécula disse sim a outra molécula. Aí outro trecho. E nasceu a vida. Opa, tá faltando um S. Dizendo que nas duas situações, o artigo foi omitido para justamente trazer para nós esse sentido genérico. O que vocês acham? Nessas duas ocorrências, a retirada do artigo criou para nós um sentido genérico, certo ou errado? Certo ou errado? Sim ou não? Agora vocês estão me ouvindo, né? Sim ou não? Bom, vamos lá. O item está errado, gente. Está errado. Tudo que ele falou sobre generalização se aplica, sim, ao primeiro caso. Uma molécula disse sim a outra molécula. Outra molécula qualquer. Nós não temos o artigo aqui, gente. A falta do artigo generaliza a molécula, é qualquer molécula. Esse a que nós temos aqui é só a preposição, nós não temos o artigo definido aqui, justamente para dar esse sentido genérico à molécula. Só lembrando de onde vem essa preposição. Quem diz algo a alguém. Vem da regência do verbo dizer, tá? Quem diz algo a alguém. Mas como nós não temos o artigo aqui, molécula. Como nós não temos o artigo aqui, tá? Nós estamos falando de qualquer molécula. É molécula de maneira geral. Mas no segundo caso, isso não é verdade, porque nasceu a vida. Na verdade, eu estou dizendo que a vida nasceu. Esse A aqui, gente, é o artigo. Isso aqui é um artigo. E a vida aqui, toda essa expressão, exerce a função de sujeito, só está invertido. Tudo isso aqui é o sujeito. Na verdade, quando eu digo nasceu a vida, eu estou dizendo que a vida nasceu. Então, tudo que ele diz vale para a primeira situação, mas não vale para a segunda. Não vale para a segunda. Opa, eu coloquei o ezinho aqui no errado, né? Peraí, gente. Opa. Isso aqui está errado. Tá? Quando ele diz aqui, ó, visto que não empregou o artigo definido feminino antes de ambas, ele não empregou o artigo na molécula, mas empregou o artigo em a vida. Tudo o que foi dito vale para o primeiro, mas não vale para o segundo. O item está errado. Vocês querem me perguntar alguma coisa? Vocês entenderam esse sentido genérico que vem com a omissão do artigo definido? Ótimo. Eu omito o artigo, eu quero generalizar, tá? Eu quero dar um sentido genérico ao substantivo. Não acontece no segundo caso. No segundo caso tem artigo. Questão número 7.
Na linha 4, os vocábulos nunca e sim estão empregados como substantivos, conforme evidencia a estrutura linguística em que ocorrem. Havia o nunca, havia o sim. O que é que vocês acham? É esse trecho aí. E havia o nunca e havia o sim. Nunca e sim estão empregados como substantivos. Sim, como é que a gente sabe que eles foram empregados como substantivos? Como é que a gente sabe que eles foram empregados como substantivos, gente? Artigo. Vocês sabem que artigo só acompanha substantivo, né? Nunca e sim, naturalmente, aqui fora, são advérbios, mas agora foram usados como substantivos, dada a presença do artigo. O artigo substantiva qualquer palavra. Mas vale a pena destacar uma outra coisa. Como é que é o nome desse processo que caiu na última prova e que cai com uma certa frequência? Essa coisa de mudar o uso da palavra, o contexto de uso da palavra. Como é que se chama isso? A UNB, vez ou outra, cobra. A palavra era um advérbio e agora é um substantivo. Como é que se chama esse processo? Então, anotem aí. Derivação imprópria. Anotem isso aí, tá? E a UNB gosta muito de atrelar a derivação imprópria, que é essa mudança do contexto de uso, aos escritores da terceira geração do modernismo. Como eu disse para vocês, vamos voltar para a literatura. Os escritores da terceira geração têm muita preocupação com a forma e menos com o conteúdo. É muita forma e menos com conteúdo, tá? Existe todo um trabalho de construção. E uma das formas aí em que a gente trabalha essa construção é recriação da linguagem. É a recriação da linguagem. Vamos dizer assim, Clarice não está satisfeita com as palavras como elas se apresentam no dicionário. Então, ela começa a usar as palavras de uma maneira diferente, com objetivo estético. Recriação de palavras com objetivo estético, tá? Quando nós usamos e havia o nunca, e havia o sim, nós estamos atribuindo outros sentidos às palavras nunca e sim, com objetivo estético, tá? Mudança de contexto de uso, chama derivação imprópria. E o nosso objetivo é um objetivo estético. Por isso o texto tem função poética, tá? Então vamos atrelar esse processo à geração de 45. Eu vou colocar aqui para vocês observarem isso. A recriação da linguagem e, obviamente, com objetivo, não é prático, é estético. Por isso tem função poética da linguagem. Nós recriamos, damos novos usos às palavras que já existem. A terceira geração, a geração de 45, faz isso muito bem. Perguntas? Então, o que a gente pode dizer? Sim, o item está certo. Tá? Questão número 8. Questão número 8. Vamos lá. Os 3 períodos finais do trecho apresentado sugerem que a autora, por meio de muito trabalho, consegue finalmente desvincular o ato de fato ao estabelecer a correspondência do ato de escrever com o ato de pensar. O
que vocês acham? Agora a questão mais de interpretação, né? E aí? Os 3 períodos finais do trecho apresentado sugerem que a autora, por meio de muito trabalho, consegue finalmente desvincular ato de fato, ao estabelecer a correspondência do ato de escrever com o ato de pensar. E aí, os 3 últimos períodos. Este é o último, o penúltimo e o antepenúltimo. São esses 3 períodos aqui. O que vocês acham? Certo ou errado? Sim? Não? Quando ela coloca assim pra gente, olha, pensar é um ato, sentir é um fato. Os 2 juntos, sou eu que escrevo o que estou escrevendo. Quando ela coloca pensar é um ato, sentir é um fato, os 2 juntos, ela está desvinculando? O item está dizendo que ela consegue finalmente desvincular ato de fato. Não, eles têm que andar juntos. Ao estabelecer a correspondência do ato de escrever com o ato de pensar. Se a gente está estabelecendo correspondência, a gente está vinculando um ao outro. Então, essa ideia de desvincular está errada. Ela associa, na verdade, os 2. Os 2 andam juntos para Clarice. Ou para, né, o eu aqui, personagem. O item está errado. Próximo, gente. Próxima sequência. Agora a gente muda de texto, tá? É um texto de história agora. Texto de história. A gente vai trabalhar as questões pertinentes à língua portuguesa. Bom? Vamos lá. Vamos ler o texto. Somos parte da Terra e ela é parte de nós. Os olhos e as mentes intelectuais da humanidade começaram no século XX a reconhecer os povos nativos como culturas diferentes e vislumbraram contribuições sociais e ambientais deixadas pelos guerreiros que tiveram o sonho como professor. Mas a maior contribuição que os povos da floresta podem deixar ao homem branco, mas a maior contribuição que os povos da floresta podem deixar ao homem branco é a prática de ser uno com a natureza interna de si. Tá? Teria que ser a maior contribuição que os povos os povos podem deixar. É a contribuição, é a prática de ser uno com a natureza interna de si. Eu estou analisando a gramática, que a gente esquece. A tradição do sol, da lua e da mãe, da grande mãe, ensina que tudo se desdobra de uma fonte única, formando uma trama sagrada de relações e inter-relações, de modo que tudo se conecta a tudo. O pulsar de uma estrela na noite é o mesmo do coração. Homens, árvores, serras, rios e mares são um corpo com ações interdependentes. Esse conceito só pode ser compreendido através do coração, ou seja, da natureza interna de cada um. Quando o humano das cidades petrificadas largar as armas do intelecto, essa contribuição será compreendida. Nesse momento,
entraremos no ciclo da unicidade e a Terra sem males se manifestará no reino humano. Bom, isso aí está mais, né? Menos objetivo, mas tudo bem. O texto se desenvolve com apoio em duas formas diferentes de ver o mundo. Uma delas identificada com os olhos e as mentes intelectuais da humanidade. Homem branco. E o homem das cidades petrificadas. E a outra, povos nativos, guerreiros e povos da floresta. O que é que vocês acham? Certo ou errado? Vamos ver se vocês conseguem identificar aí essas duas visões. O que é que vocês acham? Olha, faz uma contraposição. Os olhos e as mentes intelectuais da humanidade começaram no século XX a reconhecer os povos nativos. Então, a gente tem dois blocos aqui, ó. As mentes e os olhos intelectuais e os povos da floresta. Então, povos da floresta aqui, ó. Vou pintar de azulzinho. Então, nós temos dois blocos distintos, o vermelhinho e o azulzinho. Aí ele continua. Mas a maior contribuição que os povos da floresta podem deixar ao homem branco, olha os dois bloquinhos. O nativo, povos da floresta. E no outro bloco, o homem branco. Cria aqui outro. Aí ele continua. E o homem das cidades petrificadas? O homem das cidades petrificadas. De que a gente está falando? Do homem branco, né? Do humano das cidades petrificadas. Isso é uma referência ao homem branco que se refere também aos olhos e às mentes intelectuais. E aí, ele continua dizendo assim, quando o humano das cidades petrificadas largar as armas do intelecto, essa contribuição será compreendida. Tá? Mas isso aí se contrapõe a quê? Aos povos da floresta, que ele coloca lá, e aos guerreiros. Cadê guerreiros? Guerreiros. Vamos ver. Está lá no início. Deixada pelos guerreiros. Guerreiros aqui, azulzinho. Os guerreiros se referem aos povos da floresta, que por sua vez se referem aos povos nativos. A gente está construindo aí uma progressão, uma ligação. Por outro lado, nós temos em vermelhinho. Os olhos e as mentes intelectuais, o homem branco e o humano das cidades petrificadas. Seria um outro bloquinho. Então, vamos lá. O texto se desenvolve com apoio em duas formas de ver o mundo. O homem branco e a mente. Você vê isso. Os olhos e as mentes petrificadas. Esse seria o primeiro bloco. E a outra, povos nativos, guerreiros, povos da floresta. Sim, a gente tem a visão do homem branco, tem a visão dos povos da floresta. E aí a gente cria esses dois blocos e o identifica com guerreiros, povos nativos, do outro lado, homem branco, humano da cidade. Esses dois blocos distintos. O item tá certo. Aí a gente precisaria ler o texto e ir fazendo essa associação que acabamos de fazer aí. Tudo bem, gente? Só ler o texto. Essa aqui é só ler o texto. Dúvidas? Próxima. Perpassam o texto argumentos que sustentam conceitos de interdependência e interrelacionamento entre elementos do universo, independentemente do tamanho ou localização. Certo ou errado? Certo ou errado?
Certo ou errado? Está sobretudo no segundo parágrafo, é que vocês vão identificar aí para dizer para mim se é sim ou não. Certo? Certo. Palavras que ajudam demais nessa percepção aí, ó. E a prática de ser uno, gente, de ser uno. Então, a gente está lidando aqui com uno. Então, a gente está falando da unicidade que ele reforça aqui no finalzinho também, tá? Independente aqui, tá? Do conceito, do tamanho da localização, a gente está falando de interdependência. Então, a gente está falando, sim, por tabela de unicidade. Isso está certo, tá? Ele reforça com uno, com unicidade, destacando esse aspecto da interdependência, do interrelacionamento, tá? Lê o texto e você identifica. Agora, vamos lá, questões mais ligadas ao aspecto gramatical. A expressão conotativa, linguagem figurada, né? Tiveram o sonho como professor. Indica a ideia, que não tem mais acento, construída na argumentação do texto, de que aquilo que os guerreiros de povos nativos deixam como contribuições sociais e ambientais não foi aprendido apenas pelo intelecto. E aí? A expressão conotativa, ou seja, figurada. Tiveram sonho como professor, indica a ideia, construída na argumentação do texto, de que aquilo que os guerreiros de povos nativos deixam, como contribuições sociais e ambientais, não foi aprendido apenas pelo intelecto. O item está certo. Primeiro que a linguagem é conotativa, é figurada. E se tiveram o sonho, gente, como professor, o sonho remete aí ao quê? Aquilo que não é racional, ou seja, aquilo que não é aprendido pelo intelecto. O item está certo. Vou mais rápido. Vocês têm alguma dúvida? Certeza? Vamos seguir. Próxima questão. E a próxima questão aí, gente, é de João Cabral de Melo Neto. João Cabral de Melo Neto também é um escritor da geração de 45, também é da geração da Clarice, de Guimarães Rosa. Então, sim, há uma preocupação com a forma maior que a preocupação com o conteúdo, tá? Rios sem discurso. É o nosso poema aí. Ele é o poeta, tá? Mais relevante desse período da geração de 45. Julgue os seguintes itens a respeito da composição das ideias. Tire esse acento aí, tá, gente? Do poema de João Cabral de Melo Neto, apresentado acima, bem como das relações históricas que podem ser feitas a partir desse texto. Os itens de história a gente vai deixar de lado, a gente vai focar na parte da literatura. Mas se eu precisar do conhecimento histórico, bora lá. Vocês vão me dizer. A questão número 40, por exemplo. Há quase 40 anos, a edição do Ato Institucional número 5 alterou a sintaxe do discurso político brasileiro. Antes camuflada, a ditadura escancarou-se, reduzindo drasticamente os espaços de discussão política e cerceando a liberdade até então, em parte, reservadas. Olhem o texto. Mas ele só usa o texto para fazer fazer uma interdisciplinaridade aí. Pense na questão de história. Isso é certo ou errado? Certo ou errado? Pensando na aula de história.
Aí era só para puxar um pouquinho para, né? Ele usou o poema para puxar para a história aí. A gente está falando do AI-5. O que é o AI-5? Lá na aula de história que vocês aprendem. O que é o AI-5? O ato institucional número 5. É o que coloca de maneira escancarada a censura no Brasil. E aí é um dos maiores símbolos da ditadura, da repressão, aquela coisa toda, né? Aula de história, censura. A gente adora esse período da história na prova da UNB. Beleza? O item tá certo, maravilhoso, né? Fez uma interdisciplinaridade aí. Dá uma forçadinha, mas deu certo. Agora vamos para o poema em si. Rio sem discurso. Quando o rio corta, corta-se de vez o discurso rio de água que ele fazia. Cortado, a água se quebra em pedaços, em poços de água, em água paralítica. Em situação de poço, a água equivale a uma palavra em situação dicionária. Isolada, estanque no poço dela mesma. E por que assim estanque? Estancada. E mais. Por que assim estancada? Muda. E muda porque com nenhuma comunica. Porque cortou-se a sintaxe desse rio. O fio de água por que ele discorria. O curso de um rio, seu discurso rio chega raramente a se reatar de vez. Um rio precisa de muito fio de água para refazer o fio antigo que fez. Salvo a grandiloquência de uma cheia, lhe impondo interina outra linguagem. Um rio precisa de muita água em fios para que todos os poços se enfrasem, se reatando de um para outro poço, em frases curtas. Então, frase e frase, até a sentença rio, do discurso único, em que se tem voz, a seca ele combate. Ele faz, na verdade, aqui uma analogia entre o rio e os elementos do campo semântico do rio aos elementos do campo semântico do discurso. Então, quando ele trabalha a palavra isolada, a palavra estada de dicionário ali, é como poço, parado, mudo. E aí ele faz a reflexão. Quando, vocês sabem que sintaxe é o quê, gente? Quando as palavras se relacionam. Então, quando você junta ali, ó, e aí você cria o discurso. A sintaxe do rio é quando você tem, né, o fluxo do rio. E quando é demais é a grandiloquência, a cheia, tá? É quando transborda. Então ele vai fazendo essa analogia entre discurso, de um lado, e rio. Além da função poética, gente, que outra função da linguagem a gente tem nesse poema aqui? Além da função digam para mim aí. Poética, óbvia, né? E a outra? Escrevam aí para mim a outra função da linguagem que vocês facilmente conseguem identificar neste. Digam aí para a prof. Nada. Metalinguística, gente. Por que metalinguística? Opa, ficou feio aqui, hein? Vamos lá. Vou apagar para ficar mais bonitinho. Função metalinguística. Você está usando a língua portuguesa para falar de elementos pertinentes à língua portuguesa, gente. Nós estamos falando de língua portuguesa usando a própria língua portuguesa. Por isso a metalinguagem. Olha essas palavras, discurso,
grandiloquência, sintaxe, dicionária, tá? Está falando de língua portuguesa usando a própria língua portuguesa. Estruturas ligadas à língua portuguesa usando a própria língua portuguesa. Essa é uma característica, inclusive, do João Cabral de Melo Neto, viu, gente? Ele é um poeta bem metalinguístico. Para quem não se lembra, João Cabral de Melo Neto é um poeta aí que é considerado o engenheiro ou arquiteto da palavra. Para ele, a escrita é um ato de inspiração e não de inspiração. A escrita dele é extremamente racional, tá? Para ele, fazer poema é como catar feijão. Quem já catou feijão sabe como é. Feijão antigamente era assim, não vinha limpinho dentro do pacote, não. Vinha sujo, cheio de casca, então você jogava na água, esperava que os grãos ruins boiassem. Você joga as palavras no texto e espera que as ruins o engenheiro, o arquiteto da palavra. Engenheiro eu gosto mais, porque lembra uma coisa mais racional, tá? Não tem. Em João Cabral de Melo Neto, subjetividade, inspiração, devaneio. Não tem em João Cabral de Melo Neto isso. O emprego da palavra grandiloquência, que é uma palavra ligada à minha área do conhecimento, para cara cheia, reforça a existente. Sintaxe? Sim. A cheia de um rio está para a grandiloquência, tá? Assim como o rio está para o discurso, a cheia do rio está ligada à grandiloquência. O item está certo. Faz uma associação aí, uma correspondência. Alguma dúvida, gente? Em relação ao João Cabral de Melo Neto fazer poesia racional, temos dúvida. De ele ser um poeta metalinguístico, temos dúvida. De ele fazer a associação entre o rio e discurso, e aí, consequentemente, a cheia do rio vira grandiloquência. A sintaxe vira o fluxo do rio. O poço, a palavra no estado de dicionário. Sempre uma correspondência aqui, ó. Tá? Próxima questão. A arquitetura formal do poema demonstra que seu autor, João Cabral de Melo Neto, situa-se entre os poetas do parnasianismo brasileiro, gente. Certo ou errado? Óbvio que está errado. Ele não é um poeta parnasiano. Uma furadeira aqui. Mas a obra dele se parece com aquilo que vocês estudaram no parnasianismo? Sim. A gente pode dizer, então, que ele é um neo-parnasiano. Mas ele não é um parnasiano. Tá? Quando vocês pensam em parnasianismo, também é metalinguístico. E quem vocês pensam quando vocês pensam em parnasianismo? Vocês pensam em quem? Olavo Bilac. Então vamos pensar assim. Olavo Bilac está para o parnasianismo, assim como João para a geração de 45. Olavo Bilac, parnasianismo. Terceira geração, geração de 45, do modernismo. Mas, obviamente, João Cabral não é parnasiano. Parnasianismo terminou, né, gente? No final do século XX, ou no início do século XX. Tá? Próxima. Ainda é o mesmo texto, tá? A poesia de João Cabral de Melo Neto apresenta as mesmas características estilísticas
Construção rigorosa da forma dos versos e temáticas da obra poética de Vinícius de Moraes. Agora pronto. A gente quer aproximar de Vinícius. O que vocês acham? O que vocês acham? Sim? Ou não? Gente, claro que não. Vinícius de Moraes é conhecido, e ele é da segunda geração, e ele é conhecido por uma poesia extremamente lírica, amorosa, tá? Existe aqui o lirismo amoroso, tá? Coisa que vocês não vão encontrar na obra de João Cabral de Melo Neto. Então, assim, ó, não se misturam. Vinícius de Moraes é da segunda geração, é conhecido por uma lírica amorosa, ele tem amor, tá? Agora, o que a gente pode observar? Vinícius de Moraes escreve soneto. O rigor formal aí, gente, se dá pela construção do soneto. João Cabral de Melo Neto não faz soneto, mas existe sim uma preocupação formal, tá? Existe uma preocupação formal porque existe uma preocupação com a forma. A partir do momento que ele faz uma escolha de palavras, como eu disse para vocês, as palavras não são jogadas aleatoriamente, ele tem uma preocupação formal, mas ele não faz soneto, tá? Muita gente acha que a preocupação formal só se dá quando tem métrica. Métrica rígida, sabe? Não é isso não, tá? Desvinculem isso. Se existe preocupação com a escolha de palavras e tudo mais, a questão da sonoridade, existe uma preocupação formal. Mas não com métrica rígida. Beleza? Tá bom. Próxima questão. Mas não há proximidade, viu, gente? Aqui a gente está cobrando conceitos básicos, assim, da escola literária, características de autor, tá? Bom mesmo para fazer uma revisão. Próxima questão. A ambiguidade decorrente do emprego de cortado, serve ao propósito semântico do poema de associar rio e discurso rio. E aí? Verso 3. Quando o rio corta, corta-se de vez o discurso rio de água que ele fazia. Cortado, a água se quebra em pedaços. O cortado, gente, pode se referir tanto ao corte do rio, né? O rio corta no sentido atravessa, quanto o discurso cortado, quer dizer, a quebra do discurso. Então, existe sim uma ambiguidade e o item está correto. Não fiz as marcações aqui, farei. Tá? A associação entre Vinícius e João Cabral de Melo Neto é equivocada. A ambiguidade aqui existe. Corte do rio, o rio corta, ele atravessa, pode significar atravessar, ou o cortado aí se referindo à quebra do discurso. Beleza? Próxima. Na construção metafórica do poema, as características da situação de poço correspondem às expressas pela inovação vocabular dicionária. É um neologismo, né, gente? Ressaltando-se em ambos os casos o fato de a água, palavra, ser isolada, parada, muda, sem comunicação, certo ou errado. A palavra em situação dicionária. Sim ou não?
palavra está no dicionário, gente, ela está sem qualquer relação. Ó, a palavra como ela está no dicionário, ela não tem qualquer relação com a anterior nem a posterior. É a palavra isolada. É a morfologia, tá? Então, não tem elo com a anterior, não tem elo com a posterior. É a palavra parada. É isso mesmo. E para isso ele usa dicionária, que é um neologismo. Característica também da terceira geração, da geração de 45. A geração de 45, da qual João Cabral de Melo Neto faz parte, é uma geração que aprecia o neologismo, tá? Perguntas? Nadinha. Próxima. Os últimos 8 constituição de um curso de água. Certo ou errado? Os últimos 8 versos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O que é que vocês acham? Ou não? Salvo a grande latência de uma cheia, pondo interina a outra linguagem, o rio precisa de muita água em fios para que todos os poços se enfrasem, se liguem, ó, se liguem, se enfrasem, se tornem frase, né? Se reatando de um para outro poço, em frases curtas. Então, frase, até a sentença rio, do discurso público, em que se tem voz a seca ele combate. Sim, gente, é isso, é isso. Os últimos versos mostram, por meio de vocabulário do campo semântico da linguagem, né? Nós temos aí palavras do campo semântico da linguagem, como pode ocorrer a reconstituição do curso da água. Assim, frasem aí, gente. Como se recupera a sintaxe, a ligação, aquela sintaxe, combinação, ligação desse rio. O item está certo. Esse é um dos poemas mais fantásticos do João Cabral Neto. Vocês têm alguma dúvida? O que é que vocês vão fazer? As próximas questões para a próxima aula. Vocês vão fazer essas, nós vamos ter outras. Nós vamos voltar a essas questões na próxima aula, partindo da número 19, porque aí eu vou complementando, não é só fazer a questão, né? Interessa muito o que eu vou falando aqui de conhecimento a mais. Viu? Ótima semana para vocês. Excelente, tá? Semana, na verdade. Continuem muito focados. Observem as coisas que eu falei. Aproveitem os itens de literatura que eu pontuei. Ótima semana. Beijo, Cauê, Júlia, Caio. Muito obrigada a vocês.